Olá, alunos do primeiro período da FUNITA, alunos da disciplina Recreação e Lazer. Estamos aqui com nossa primeira aula virtual sobre os conceitos de recreação, lazer e cultura. Por que primeira aula virtual? Porque, embora nós tenhamos começado já a distribuir os conteúdos de maneira virtual na semana passada, eu disponibilizei para vocês vídeos que não eram de minha autoria, não é? Para a gente começar aquela discussão sobre os tipos de recreação, os tipos de atividades recreativas que são praticadas no Brasil afora. E hoje já é uma aula de minha autoria, certo? Então, essa é a primeira aula virtual que nós vamos ter, ok? Qualquer dúvida, pessoal, deixem nos comentários, façam perguntas depois que a aula for postada, não é? A aula não acontece em tempo real, então assistam essa aula, a dúvida surgiu, pausa, faz a pergunta, que com certeza eu vou responder bem rapidamente, ok? Então vamos lá. Hoje a gente vai abordar pela última vez os conceitos sobre recreação, lazer e cultura, pelo menos dessa maneira muito específica. Eles vão ser vistos ao longo da nossa disciplina, mas falando exclusivamente da parte conceitual, hoje a gente encerra essa parte introdutória, certo? Então, a discussão sobre o papel da recreação, ele já começa desde a origem da palavra recreação. Alguns autores, os autores mais antigos, eles discutem a questão de recreação derivada do latim recreatio, certo? Para os autores mais antigos, a recreação ela é uma palavra que deriva de recreatio. Já para os autores mais modernos, os autores mais recentes, eles acreditam que recreação seja uma palavra oriunda de recreare, ou seja, ela é uma, digamos, classe de recreare, certo? Ela teve origem na palavra recreare. Bom, pegando no sentido do recreatio, dos autores mais antigos, recreatio ela dá a ideia, passa a ideia de recreio, de divertimento, certo? Ela deriva do vocábulo recreare e ela dá um sentido de reproduzir, de restabelecer e de recuperação. Então, para Marinho e colaboradores, isso num artigo publicado em 1952, esses autores eles definem que o objetivo da recreação ela é a recuperação para o trabalho. Ou seja, o objetivo da recreação é que o trabalhador, a mão de obra ativa, ela se reestabeleça para voltar para o trabalho no dia seguinte. Então, ela tem um momento para começar, que é o término da jornada laboral. E ela tem um momento para terminar, que é o início da nova jornada laboral, certo? Então essa é a visão de recreação dos primeiros pesquisadores sobre o papel da recreação no aspecto social. Já se nós verificarmos alguns autores mais contemporâneos, né, como Marcelino, Bretas, até mesmo Aurélio, que não está citado aqui, eles já creem que a origem do termo recreação vem de recreare, como eu já disse, que significa recreio, divertimento. Só que eles encaram recreação com outro sentido com relação aos autores citados anteriormente, ou pelo menos ao autor citado anteriormente. Sob essa visão, não é, de recreação como divertimento, como recreio, ela está ligada à possibilidade de recriar, de criar algo novo. Então, se a gente for comparar as duas definições, essa segunda definição, apoiada em recreio, divertimento, ela já faz com que o indivíduo, o ser humano, ele tenha uma posição menos passiva com relação à recreação do que no conceito anterior. Certo? Se antes o intuito era apenas se reestabelecer, né? Era apenas estar apto novamente com as energias renovadas para trabalhar, a partir dessa visão de Marcelino e de Bretas, o homem passa a ser um autor
mais direto da recreação dele. E é possível ele criar, ele recriar em cima de algo já existente. Então, recriacho teria o sentido de renovação e recuperação para o trabalho, e recriare de criar algo novo, de revigorar-se, certo? Bom, e não só por ser uma visão mais contemporânea, uma visão mais moderna, é essa visão de recriare, de criar algo novo, de dar novo vigor, que vai ser a linha que nós vamos seguir na nossa disciplina, tá certo? Mas é importante que nós compreendamos que existem outras concepções sobre recriação, por isso que a gente aborda isso nesse aspecto histórico. Silva, que é justamente a autora do caderno que eu falei que está disponível para vocês, A Importância da Recriação e do Lazer, ela em 2011 diz o seguinte, que nos dias de hoje impera o significado de recreação como a reprodução de jogos e de brincadeiras. Devido à tradição histórica e cultural da nossa sociedade, a recreação continua sendo perpetuada a partir da ênfase em aspectos técnico-operacionais em detrimento de outros. Vejam que eu destaquei aqui essa expressão técnico-operacionais. Essa expressão é importante de ser compreendida na fala de Silva. O que ela quer dizer com isso, essa autora? Ela quer dizer o seguinte, que a recreação, até hoje em dia, ela é tratada como algo que ela deve ser executada, é uma tarefa, é uma ação. A pessoa ela tem que estar fazendo, operacionando alguma coisa, fazendo alguma técnica, se movimentando, agindo de alguma forma, em detrimento de outras formas de se recriar. Por exemplo, ler um livro, por exemplo, se capacitar, estudar, certo? Isso também são formas que a autora e muitos outros autores mais recentemente encaram como forma de recreação, certo? Mas, conforme ela enfatizou aqui, é comum nós notarmos esse caráter técnico operacional nas atividades recreativas, certo? Com relação ao lazer, o que a gente nota com o desenvolvimento da história, ao longo dos tempos, as horas de trabalho foram diminuindo. Não é? O homem, enquanto ele vivia no campo, quando ele vivia basicamente da agricultura, ele trabalhava desde o momento em que o sol nascia até o momento que o sol se punha, que era o momento que ele tinha justamente de luz elétrica, não é? Para poder cuidar da terra, e quando ele voltava para casa já estava escuro, e aí era só o tempo de se alimentar, de se higienizar e descansar para o dia seguinte. Por isso, aquele conceito inicial de que recreação estava ligada ao quê? A se reabilitar para trabalhar novamente. Porque anteriormente era assim que funcionava. As pessoas elas trabalhavam praticamente o tempo todo que elas estavam acordadas, praticamente todo o tempo em que havia luz do dia, e à noite, quando elas retornavam para casa, elas faziam suas necessidades básicas, tomavam banho, se alimentavam e dormiam para começar um novo dia. A partir do momento que houve a Revolução Industrial, principalmente, passou-se a ter uma regulamentação maior sobre as leis trabalhistas. E com isso, as jornadas de trabalho passaram a ser reduzidas. Então, se diminuiu o número de horas de trabalho, houve um aumento de horas, digamos assim, ociosas. Não sei se essa é a melhor palavra para se utilizar, mas de horas que não estavam sendo despendidas para o trabalho. E com isso, aumentou-se a preocupação com a qualidade de vida urbana. Então passaram-se a surgir as discussões, as leis que relacionam lazer e sociedade. Passou-se a pensar em políticas públicas de lazer para a população. As contribuições do lazer são pesquisadas e analisadas ao longo de muito tempo e
Com base nessas análises, nessas pesquisas, definiu-se que, chegou-se à conclusão de que há uma riqueza de possibilidades com relação à prática do lazer. Hoje em dia a gente sabe disso, o mundo hoje é repleto de opções de lazer. Por exemplo, nós estamos passando por um período atípico na história da humanidade, onde estamos sendo obrigados a ficar reclusos em casa durante muito tempo. É claro que nós temos N obrigações para serem feitas, não é? Nós não estamos em casa só pelo lazer ou para curtir o tempo. Nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que, no caso de vocês, tem que estudar, eu tenho que continuar trabalhando, né, fazendo as aulas, corrigindo os trabalhos de vocês, ou seja, a maioria das pessoas continua com uma rotina relacionada a trabalho, a estudo, porém isso foi interrompido de uma certa forma, não é? Pelo menos a forma tradicional que nós estávamos acostumados, e passamos a ficar mais tempo em casa. E obviamente que ficando mais tempo em casa, existe mais possibilidade, ou pelo menos possibilidades diferenciadas de lazer. Quando se está muito tempo dentro de casa, por exemplo, você pode assistir filmes, você pode ler livro, você pode jogar videogame. Se você tiver um quintal ou um jardim e você curtir, não é? Você tiver prazer nesse tipo de atividade, você pode despender mais tempo cuidando do seu jardim, cuidando do seu quintal, e assim vai. Você passa mais tempo, no meu caso, por exemplo, que tenho filho, e muitos de vocês têm na sala, passam mais tempo com os filhos, e aí nós acabamos tendo que criar opções e atividades relacionadas ao lazer para entreter essas crianças, né, e esses adolescentes, o que acaba sendo também para nós uma forma de lazer, porque é prazeroso estarmos reunidos com a nossa família, com os nossos filhos, não é? Então, há uma riqueza de possibilidades, uma riqueza de intervenção, se formos pensar sobre a visão do profissional que vai trabalhar com a recreação, com o lazer, as possibilidades são imensas. Se pensarmos na vida normal, antes dessa quarentena, aí que as possibilidades elas se potencializam. A gente podia sair de casa e ir no teatro, podia ir no cinema, a gente tinha várias opções de lazer em termos de comunidade, podíamos assistir uma partida de futebol, ir a um campo de futebol, praticar uma modalidade esportiva, ou seja, as possibilidades de lazer, elas são muito ricas. A mesma autora, Silva, que eu havia citado anteriormente, ela afirma que é preciso ressaltar que os estudos da área do lazer, eles associam a origem etimológica da palavra lazer ao termo latino licere, que significa lícito, permitido. Isso criou várias discussões a respeito do lazer, porque quando a gente fala a palavra permitido, é sinal que alguém nos permite, correto? E se alguém tem o poder de nos permitir, ele tem o poder de nos limitar também, de nos proibir. Então, o lazer, em vários momentos da nossa história, foi utilizado como forma de manipulação das massas, para encobrir problemas sociais, problemas políticos graves. Então, por exemplo, a Copa de 1970, a Copa de Futebol de 1970, naquela ocasião surgiu, não posso afirmar que surgiu naquela época essa expressão, mas ficou muito popularizada a expressão pão e circo para o povo. Que é o quê? Teoricamente, o brasileiro precisava apenas do mínimo para se alimentar, que está simbolizado no pão, e a seleção brasileira jogando bem, trazendo alegria para o povo estava satisfeito, era representado pelo circo. Então, era a política do pão e circo. Você dava o básico para a população se alimentar, algo para que ela se distraísse em termos de lazer, e a população se alienava em relação aos problemas que nós vivíamos naquela época. E para quem não se recorda, né, com certeza vocês viram isso na escola, era uma época de ditadura militar no Brasil. Então, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, isso tudo era tolhido, isso tudo era proibido para o cidadão comum.
certo? Então, o lazer também foi utilizado ao longo da história e nós não podemos dizer que ele ainda não é utilizado como uma forma de manipulação de massas, de grupos, ok? Bom, nós podemos dizer que o lazer está relacionado ao tempo. Lazer é igual ao tempo. Igual a qual tempo? Ao tempo que eu não estou no trabalho. Se eu não estou no trabalho, eu estou, com certeza, tendo a possibilidade de me recriar, de recreação, de desenvolver atividades no tempo que eu não estou trabalhando, correto? Ferreira, em 59, diz que a recreação representava a possibilidade de organização racional do lazer, sendo capaz de auxiliar na manutenção do equilíbrio da sociedade diante dos grandes problemas apresentados pelas mudanças decorrentes da industrialização e do crescimento desordenado das cidades. É aquilo que eu estava falando no slide anterior. A recreação, o lazer, ele muitas vezes é utilizado ou foi utilizado como forma de manipulação, como forma de compensação por questões que estavam sendo, que a população estava sendo privada de usufruir através dessas práticas de lazer e de recreação. Bom, ainda sobre lazer, esse autor, Dumas Dier, ele é muito significativo, embora ele não seja brasileiro, para a nossa história, para a história do lazer dentro do nosso país. Vocês vão ter a oportunidade de ler o texto que eu disponibilizei para vocês, e vocês vão ver que lá já é mais esmiuçado o papel do Dumas Dier na história do lazer, dos estudos sobre o lazer no Brasil. E ele afirma o seguinte, que lazer é o conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, para se divertir, para se entreter, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, familiares e sociais. Nós já havíamos discutido dentro de sala de aula, nos encontros presenciais, esse mesmo conceito do Dumas Dier. Talvez eu tivesse apresentado ele de uma maneira mais enxuta, aqui ele está mais amplo, mas nós havíamos conversado sobre isso, sobre o fato de eu estar no momento de lazer. Isso quer dizer que eu estou livre das minhas obrigações profissionais, familiares e sociais. Então, trabalho, quando a gente diz que lazer é um momento fora do trabalho ganha aqui uma conotação muito maior do que aquela conotação laboral, de eu estar lá trabalhando, no meu caso como professor, de eu estar lá dando aula, ou de eu estar fazendo aula. Ela entra também nas obrigações que eu tenho com a minha família e as obrigações sociais que eu tenho, certo? Então, as minhas obrigações com os meus pais, as minhas obrigações com a minha filha, com a minha esposa, isso tudo faz parte de momentos em que não estão necessariamente atrelados ao lazer. Eu posso, sim, transformar esses momentos em momentos prazerosos, em momentos em que eu estarei fazendo lazer em grupo. O lazer ele não precisa ser individual, certo? Só que a partir do momento que esse engajamento do indivíduo ele não seja voluntário, a gente não pode, e aqui tem a palavra voluntária, não é? A gente não pode considerar como lazer. Então, se a pessoa vai à igreja, se ela vai ao culto por obrigação, aquilo não pode ser considerado um momento de lazer. Porém, se a pessoa faz por livre e espontânea vontade, porque ela se sente bem naquele ambiente, isso pode sim ser considerado lazer, certo? Assim como outras tantas atividades. Se pegarmos uma prática esportiva, por exemplo, eu lembro que a gente fez, vocês devem se recordar, eu projetei várias imagens no Data Show
e nós fomos discutindo se aquilo era lazer, se era recreação, se não era, vocês com certeza se recordam, e teve até aquela passagem interessante onde eu coloquei uma imagem de pessoas brindando com um copo de uísque, se eu não me engano, ou de cerveja, e eu fiquei sabendo do nosso amigo sommelier, não é? Que nessa hora deve estar aproveitando bastante aí a quarentena para apreciar bastante vinho e cerveja aí, não é, meu amigo? Enfim, voltando ao exemplo do nosso amigo sommelier, se ele está lá experimentando, saboreando as bebidas alcoólicas, que a gente sabe que lhe dá prazer, ele não escolheu essa profissão à toa, no momento em que ele está sendo pago, que ele está sendo cobrado para atuar, isso não é considerado lazer. Porém, quando ele está em casa, tomando uma cerveja, um vinho, seja lá qual a bebida que ele opte tomar por livre e espontânea vontade, aí sim é considerado um momento de lazer. Dumas Dier, ele caracteriza o lazer em 4 caráteres. Para ser caracterizado como lazer para Dumas Dier, tem que haver esses 4 caráteres envolvidos. Seria o caráter libertário, o caráter desinteressado, o caráter hedonístico e o caráter pessoal. Eu não vou me aprofundar muito nesse momento, porque uma das atividades que eu disponibilizei para vocês, ela pede para vocês esmiuçarem um pouco mais isso. Mas, resumidamente, o caráter libertário, ele tem relação com as obrigações profissionais, familiares, socioespirituais e sociopolíticas. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco. É um caráter de espontaneidade, certo? É um caráter de que a pessoa faz por livre e espontânea vontade, por isso libertário. Caráter desinteressado, ele não precisa estar vinculado a um fim específico. O caráter hedonístico, que é a busca do prazer com aquela atividade, e o caráter pessoal, ou seja, responde às necessidades do indivíduo perante as imposições da sociedade. Vou dar um exemplo para vocês de caráter pessoal. Eu, por exemplo, sou professor. Faz parte da minha rotina ter que ler muito, ter que me atualizar muito. Eu leio muitos artigos científicos, praticamente diariamente, assim como os outros professores universitários. Isso não é uma qualidade só minha, um diferencial meu. Isso é quase que uma imposição da nossa profissão. Então, muitas vezes quando eu estou lendo alguma coisa, se não for necessariamente ligado ou obrigatoriamente relacionado ao fato de eu dar uma aula, mas for por um interesse pessoal, por uma dúvida, uma curiosidade pessoal, isso se caracteriza como lazer, certo? Mas como eu falei, eu não vou me aprofundar muito nessa caracterização do lazer do Dumas Dier, porque vai estar na atividade que eu passei para vocês, eu vou corrigir, e aí, obviamente, na devolutiva, a gente vai aprofundar mais nesses 4 caráteres do lazer. Bom, estamos nos aproximando do final dessa nossa primeira aula, e aqui nós vamos falar do conceito de Gomes sobre lazer e cultura. A relação entre lazer e cultura. Isso é muito importante. Gomes afirma que uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica, lazer é uma dimensão da cultura constituída por meio da vivência lúdica de manifestações culturais em um tempo e espaço conquistado pelo sujeito ou grupo social, estabelecendo relações dialéticas com as necessidades, os deveres e as obrigações, especialmente com o trabalho produtivo. Ou seja, o lazer e a cultura, eles vão estar sempre andando lado a lado. Basta nós recordarmos aqueles vários vídeos que eu disponibilizei para vocês das atividades recreativas das crianças Brasil afora. Nós tínhamos, por exemplo, muitos de vocês citaram que é a brincadeira da linguiça, que é feita no sul, não é? Uma comunidade de descendentes de alemães, as crianças são todas descendentes de alemães naquela comunidade. Eles fazem uma brincadeira de linguiça, onde eles seguram, né, a mão um no outro e formam uma espécie de uma linguiça, e eles vão se entrelaçando. Para nós,
que vivemos uma realidade completamente diferente daquela realidade mais rural deles, aquela brincadeira não tem muito significado, não é? Mas para eles, que com certeza eles produzem linguiça, não é? Aquilo tem uma, digamos, uma graça, um contexto muito maior do que tem para nós. Assim como o menino, que, se eu não me engano, era no interior de Goiás, que ele brincava laçando um touro que era uma bicicleta adaptada, não é? E que era puxada pelo carro ou pela moto, não me recordo, do avô dele. Então, são brincadeiras que fogem completamente da nossa vivência, da nossa cultura. Por quê? Porque a grande maioria de nós, embora um ou outro de vocês resida numa cidade menor, mas não são cidades que a gente possa considerar como rural. Não é? A atividade principal das pessoas ali geralmente não é rural. Muito pelo contrário, muitas vezes vocês saem, não é à toa que vocês saem da cidade pequena de vocês e vão para uma cidade maior, uma cidade referência, que no caso é Itaperuna, e para buscar qualificação, para buscar uma cultura diferente da que vocês estão acostumados. Então, lazer e cultura, gente, é uma coisa que tem que estar na nossa mente. Não há dissociação. E quando ele fala em manifestações culturais em um tempo e espaço, isso quer dizer o quê? A cultura, ela é uma hoje e ela foi outra há 10 anos atrás, ela foi outra há 20 anos atrás. É só a gente imaginar, conversem com os pais de vocês como que eles se vestiam. A vestimenta, o cabelo era completamente diferente. Hoje a gente vê pessoas, principalmente os mais jovens, com cabelos coloridos. Isso na minha época, por exemplo, de adolescência, era uma coisa completamente subversiva, digamos assim. A pessoa que andava com cabelo azul, com cabelo roxo, ela era uma pessoa marginalizada pela sociedade. Até mesmo a questão da tatuagem. As tatuagens hoje são tão popularizadas, todo mundo praticamente tem tatuagem, desde mega empresários, idosos têm tatuagem, não é? Exceto crianças, que por lei não é permitido, mas muitas vezes fazem aquelas tatuagens de rena e tal. Então isso é o quê? É uma questão cultural temporal. Está ligado ao tempo que a gente está vivendo. Pode ser que daqui a 10, 15 anos as tatuagens já caiam em desuso. E vocês estão vendo que a imagem que eu coloquei aqui de fundo da citação do Gomes, ela mostra alguns homens que estão, obviamente, com uma arma na mão, então são pessoas de algum tipo de exército, usando saias. Essas saias, elas são chamadas de kilt, e elas são uma vestimenta do povo irlandês. Os irlandeses e alguns escoceses utilizam o kilt. E fica aí a título de curiosidade, que vocês pesquisem sobre o kilt. Tá? No Brasil, se nós virmos um homem andando de saia, com certeza ele vai ser motivo de chamar muita atenção, de muito preconceito com relação à opção sexual dele. A gente não sabe se nessa imagem todos eles são heterossexuais, mas é provável que pelo menos algum deles seja. E nem por isso ele deixa de utilizar a saia. Então é uma questão cultural, a vestimenta, a fala, o modo de se expressar, isso tudo está relacionado ao tempo e em paralelo com o lazer. O lazer está sempre atribuído à questão da cultura, certo? Bom, para finalizar, pessoal, deixo essa frase aí para vocês. Quanto maiores forem os esforços de vocês nos estudos, menores serão as chances de fracasso na vida. Qualquer dúvida, por favor, deixem nos comentários. Espero que tenha sido útil para vocês. Grande abraço, até semana que vem, pessoal.